Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, é importante falar sobre o pecado de Lúcifer. Ainda esta semana fiz uma live comentando porque a interpretação bíblica tem destruído muitos lares, a interpretação bíblica tem desviado muitos do caminho do Senhor, tá? E existem pessoas pregando mentiras, pregando ilusões e segue-se por tradição no meio do povo cristão, até pelo status de quem prega, não é? E aí por diante. Mas neste momento eu me coloco a dirigir mais uma vez a pergunta: qual foi o pecado de Lúcifer? Tá? Eu sou o pastor Joel Bezerra. Qual o pecado de Lúcifer? Ele diz aqui no capítulo de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam os seus anjos. O dragão e os anjos, não é? É claro, aqueles que se levantaram contra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não se prevaleceram. Mas o seu lugar não se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Meus queridos e amados, há de se entender aqui no livro de Apocalipse, categoricamente, que a apologia dos fatores aqui acontecidos indica que o anjo Lúcifer levantou-se contra Miguel, claro que subtende-se contra Deus. Todavia foi lançado de lá. Ele, o dragão, chamado antiga serpente, e o diabo, e os anjos. Portanto, onde é que tem a causa aqui? Onde a Bíblia está descrevendo o momento do crime. Está falando aqui no texto, né? Em Apocalipse, o único lugar que fala diretivamente e contundentemente o momento do crime contra o reino dos céus. Não é? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. E foram precipitados, e foram lançados, e foram expulsos. Qual o pecado? Há uma cultura, não vou dizer dialética, mas apologética, filosófica, nas igrejas. Os pastores que te dizem que são grandes pastores, grande é Jesus, tá? Usando Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14. Isaías 14 o Senhor falou contra o rei da Babilônia. Ezequiel capítulo 28, o Senhor falou contra o rei de Tiro. Todas as cinésio expressiva, toda direção, toda apologia de Ezequiel 28 e Isaías 14 não tem nada a ver ali, aquela hermenêutica original da situação qual falamos com a pessoa de Lúcifer. E aí usam pontos separados, uma heterogeneia descritiva, não é? Homilética, hermenêutica, não há que aprove alegando o pecado de Lúcifer. Sabemos que ele pecou, sabemos que ele é contra Deus, mas vale entender que a questão da sentença de Deus para um grupo de nações, Edom e outras nações, e começou ali
no capítulo 26 de Ezequiel, tá certo? Quando o Senhor se dirigiu ao profeta para falar aquelas nações. Capítulo 26 está bem claro. Profecia contra Tiro, a cidade. 27. Nós podemos ver as lamentações de Tiro, da cidade. Capítulo 28, aí vem. Profecia contra o rei de Tiro. Não há, enfaticamente, dizendo, ali explicando, promulgando sobre Lúcifer. Tudo bem? Que os homens pregam desta forma, mas chega num pódio, um homem que tem lá, não tem nada a ver, que tem riquezas, que tem nome, tem um design social, uma representatividade, está num pódio muito alto, cultural, vamos dizer, dialética, historiológica, apologética, teológica, e afirma que ali está falando sobre Lúcifer. Engano, mentira, pecado, pregando a mentira, usando a palavra de Deus. Portanto, só para que esclareça-se mais a situação, no capítulo 28, no começo do texto, diz assim: e vê a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, olha, ao profeta, filho, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová. Eu pergunto, ele mandou que o profeta falasse ao diabo? A Bíblia diz, ai daquele que aumentar um tio, virá todas as pragas deste livro sobre ele. Ai daquele que tirar um tio, porque perderá também as bênçãos deste livro. Perderá o reino dos céus. Meus queridos, continuando aqui no texto, no versículo 3, ele diz, eis que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. É claro, ele estava falando do poder administrativo, do poder monárquico, né? Do poder de comando, da sabedoria do seu reino, nada se esconderia. E o rei de Tiro, ele era um bom administrador. Aí continua, pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas. Outro detalhe, onde é que o diabo, ele é comerciante? Onde ele comercializou? É necessário, gente, compreender a palavra de Deus. E diz aqui, por isso eis que trarei eu sobre ti estranhos, no versículo 7, os mais terríveis dentre as nações. Deus está falando aqui de levantar nações contra o rei de Tiro. Nações contra Tiro, que é a cidade. Onde é que homens com armas metálicas, explosivos, armas biológicas, armas apalpáveis dos seus projetos, poderia atingir uma estrutura pneumatológica. Quando pneuma fala de espírito, ruache fala de ar rarefeito. Onde é que a massa poderá atacar o espírito? No impacto, no atrito, atomicidade. É necessário entender que o Senhor Deus, na sua palavra, ele determina as coisas dentro do que é correto, do que é certo, nas suas origens, na sua espécie, na sua qualidade. Ele aqui falou para o rei de Tiro. Portanto, meu amigo pastor, sem querer ofender, que se acha tão sábio, presbíteros, diáconos, evangelistas, presidentes de instituições religiosas, está aí. Mostra em Apocalipse qual foi o pecado do diabo. Não vá para outro livro. Fale do momento do crime, porque os senhores estão, sem querer ofender, destrados a filosofar, a fazer filosofia. Pois não estão falando aqui com um ignorante da palavra.
Humildemente eu me apresento, pastor Joel Bezerra, curso universitário, graduado, curso superior, eu conheço alguma coisa, não é? Mas aqui o que está valendo é o conhecimento pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus tudo discerne, ninguém é discernido. Está aí a pergunta, ok? Para todas as universidades, se alguém, todos que acessar, não se acanhe. Eu falo, abra a Bíblia, o livro de Apocalipse, esse é o desafio, e mostra para o pastor Joel Bezerra qual o pecado de Lúcifer, tá? Reporta-se apenas a Apocalipse, o livro que narra o momento da desobediência. E se quiser usar o livro de Ezequiel, por gentileza, promulgue quando o Senhor diz no capítulo 28, versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porquanto no teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, ele disse aqui no livro, né? E sobre o trono de Deus me assentarei no meio dos mares, e não passas de homem. Capítulo 28, versículo 12 de Ezequiel. E Deus falou, e não passa de homens. E aí, por que usar outro livro e dizer que esta profecia foi para o diabo? Foi com relação ao diabo? Te achas preparado? Com todo respeito, deixa de pregar filosofia, deixa de pregar mentiras, deixa de pregar ilusões, deixa de dominar as pessoas usando as palavras bíblicas. O poder eclésico está inchando, na maioria das vezes, a certa demografia eclésica, usando a palavra para dominar os membros. Prega a verdade. Pastor, aqui não estou querendo saber do teu anel de universitário, PhD. Tenham singeleza, esses que assim os passem. Tenham o devocional de pregar a verdadeira palavra e extrair da palavra aqui uma lição maravilhosa. Aqueles que se levantaram contra Deus, assim como o rei de Tiro, padecerão morte, dores, angústias, gemidos, porque o Senhor garantiu aqui em trazer as nações sobre Tiro, sobre a cidade de Tiro. E é claro que o povo sofreria por conta do pecado. Está aí este desafio a todas as faculdades, a todas as universidades, tá bom? Sem ofender, tá legal? Aqui o pastor Joel Bezerra está no uso da palavra, sem ofender, tá certo, ok? Sem dirigir nome de instituições ou de eclésico, autoridades eclesiásticas. A palavra está aqui sendo exposta no sentido de esclarecer e haver um parar, um interdito eterno. Deixem de ensinar mentira. Aqueles que assim o fazem, não é todos, tá? Portanto, aquelas igrejas onde os irmãos escutam que o dízimo é obrigação da igreja, se não dizimar vai para o inferno. Aqueles que pregam aquela igreja, se você pecou, não venha para a ceia. Quando na ceia estava um que traiu, o que negou, o próprio diabo. Jesus falou, um de vós é o diabo, mas nenhum deles e foram impedidos de ceiar. Não preguem mentiras. Filosofias eclésicas e doutrinárias. Eu repreendo
Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, a Igreja de Cristo precisa comer um alimento puro. Oh, glórias! A verdadeira palavra. Continua o desafio. Por que ninguém se manifestou? Fizemos uma live, não é obrigado, respeitamos a todos, tá? Estamos falando da palavra. Mostrem no Apocalipse, capítulo 12, onde houve a narração do crime de Lúcifer e dos seus anjos. Seus não, dos anjos que o acompanharam. Mostre ali o pecado de Lúcifer na praticidade. Ele mesmo dizendo que queria tomar o trono de Deus. Ele mesmo lutando, querendo subir a mais do que Deus. Ezequiel capítulo 28 diz: tu és homens e não Deus. Quando antes dele falar assim na profecia, no discorrer da profecia, Deus colocou: disseste em teu coração. Ele se elevou e disseste: eu sou Deus, e sobre o trono de Deus me assentarei no meio dos mares, e não passas de homem. E aí? Aí vem aqui. Não és Deus. Ainda te estimas o teu coração como se for o coração de Deus? Eis que tu és mais sábio que Daniel. Tudo bem, né? Aí vem, aqui se referindo, continua a Ezequiel, ao rei de Tiro. Não há segredo que se esconda de ti, é claro que foi na administração. Pela tua sabedoria de teu comércio, alcançaste riqueza. O diabo não é negociante. Então, gente, cuidado, igreja, cuidado. Você pecou, você errou, você vai cear. É justo que liberem você entrar, a senhora, o senhor entrar lá e cear. Jesus veio para os sujos e para os que se achavam limpos, e para todos aqueles que se limpam na palavra. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Os homens criam estatutos ordinários, vaidosos, criminosos, e aterroriza toda a bancada cristológica associada à instituição. É pecado. Se alguém não deu dízimo, porque não teve nem fez o voto. Se alguém vai cear e teve um casal, teve um cônjuge, teve uma confusão no seu lar, perturbou, brigou com o outro, sei lá, e não vai cear porque tem que contar ao pastor a sua intimidade, a intimidade familiar, os problemas do lar. Está errado! Será que o pastor que prega assim, ele não tem pecado? Será que ele não peca? O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro: miserável homem que sou, quando eu penso em fazer o bem e o mal que eu não queria, esse eu tenho feito, sou mais miserável do que todo homem. Livro de Isaías 14, leiam com calma, tá bom? Meditem, está aí para todos os pastores que tiverem coragem. O meu Face, Joel Bezerra do Altar. Não, Joel Bezerra. Meu canal PR. Joel Bezerra do Altar. O meu número 8465-5688. Portanto, com carinho, tá? Com amor a todos os pastores, meus irmãos em Cristo. Respeito às autoridades eclesiásticas. Está aqui exposto a palavra. Abraços. Igreja, cuidado para não ser escravos eclésios. Pastor Joel Bezerra.